houve-se uma divisão em Israel, o reino norte e o reino sul. O reino norte é o reino que vai se destacar mediante alguma expressão que existe em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, que é a seguinte expressão: e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, os reis de Israel. Deus não escolheu nenhum rei para que pudesse transgredir os seus mandamentos. Deus disse a Davi que o arrancaria da casa de teu pai, do pasto, o colocaria sobre um trono e disse a ele que ele deveria ser fiel àquilo que Deus havia lhe depositado na sua mão. O reino de Davi passou, o reino de Salomão passou, o reino de Roboão passou, e o reino do norte vai ser constituído dessas 10 tribos. E a Bíblia vai dizer para nós que esse povo, esses reis, começaram a progredir de forma errada, começaram a levar para dentro de Israel um pecado chamado de idolatria, começaram a levar para dentro de Israel um pecado chamado de ingratidão. Eles não conheciam mais o Deus de Israel, eles não conheciam mais o Deus que arrancou eles do Egito, eles não conheciam mais o Deus que colocou diante deles impérios a se prostrarem, reinos a se prostrarem diante do poder daquele Deus, do Deus de Israel, que se manifestou por meio de trovões, que se manifestou por meio de guerras. Eles não conheciam mais Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que o 7º rei de Israel, do reinado do norte, vai ser um homem chamado Acabe. Acabe é um homem que vai ser filho de Omri, que vai ser o 7º rei de Israel. Acabe vai começar a reinar, e a Bíblia vai dizer que Acabe vai reinar cerca de 22 anos. A Bíblia é clara em dizer que Acabe começou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Acabe, a primeira investida dele, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é uma mulher que prestava culto ao Deus Baal. O Deus Baal era o Deus, Baal significa dono, Baal significa marido ou proprietário. A Jezabel era uma mulher que colocou em Israel costumes estranhos e colocou em Israel aquilo que Israel não poderia se contaminar. Porque lembra comigo, Deus tirou Israel, Deus projetou em Israel, em Gênesis capítulo 12, a pessoa de Abraão, e disse para ele: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O que sair de você será bem-aventurado, contanto que ande nos meus caminhos e não negue a minha presença. O mal do povo de Israel não foi saber quem eram eles sabiam quem eram, mas começaram a olhar para dentro de si e falar: eu não preciso mais de Deus, eu vou andar sozinho, eu não preciso mais da presença, eu não preciso portar a presença, carregar a presença, agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou andar do meu jeito, agora eu vou me comportar do meu jeito. As nações vizinhas estão cultuando a outros deuses. Israel disse: agora é a nossa vez de cultuar os deuses estranhos também. Só que eles pensavam que Deus havia esquecido deles. Só que o cálice da ira de Deus ainda não tinha se enchido por completo. A Bíblia diz que em Israel, os profetas, no capítulo de número 16, a partir do versículo 29, quando Jezabel casa com Acabe, Jezabel casou com Acabe por uma investida do pai de Acabe. Deu Jezabel por filha para a esposa de Acabe. E a questão é que quando Jezabel chega em Israel, ela fala para Acabe: Acabe, eu aceito ser sua esposa, eu aceito morar nesse local cuja capital é Samaria, mas tem uma condição. Qual é a condição? Que você deixe eu trazer lá da minha terra, de Tiro, de Sidom, da Fenícia, que você deixe eu trazer os meus deuses para esse local. E Acabe, como estava fora da presença de Deus, porque alguém fora da presença de Deus, ele permite tudo. Alguém fora da presença de Deus, ele não tem restrição com ele, tudo é normal, tudo é alinhável aos olhos. Até porque Paulo disse: tudo é impuro para os impuros, mas para os puros tudo é puro. Sabe por quê? Acabe não estava vendo maldade, porque Acabe estava cego. Acabe foi escolhido para ser rei em Israel, só que Deus já estava longe de Israel há muito tempo. Acabe tinha o trono, mas não tinha presença. Acabe tinha o reino, mas não tinha Deus mais dentro de Israel.